Olá, tudo bem? Então, nós estamos aqui novamente, graças ao bom Deus Jesus. É uma grande oportunidade, muito gostoso estar aqui de novo, a gente conversar um pouquinho. Hoje a gente vai continuar o que o Rodrigo falou na semana passada sobre os institutos de saúde, que é um desenho que a doutora Marlene nos trouxe, algo trazido pelo próprio Dr. Bezerra e o espírito do Mesmer, para acolhimento e amparo daqueles que buscam esse tipo de assistência aqui no plano material. Então, da minha parte, são três palestras sobre isso. Falar sobre a pesquisa que está sendo realizada, já nesse momento está sendo avaliada pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Vai ser um estudo multicêntrico. Então, serão vários centros pelo Brasil inteiro, todos ligados a associações médico-espíritas. Isso aumenta a confiabilidade dos dados, porque aumenta tanto o número de pessoas submetidas à análise dos dados do procedimento do PAS em si, com diversos passistas diferentes, em cidades diferentes. É um estudo grande. Bom, inicialmente, como toda pesquisa, a gente tem que fazer uma contextualização, introduzir isso dentro de um campo de conhecimento. E esse tipo de pesquisa, hoje em dia, é possível graças a desbravadores que já fizeram esse trabalho de abrir entradas na mata densa. Principalmente o Alexandre Almeida, aqui no Brasil, que é podemos dizer, um antecessor do Giancarlo, que nasceu aqui na Santa Casa, aqui em São Paulo. Por exemplo, nesse estudo, um artigo já publicado, muito interessante o desenho, porque ele pega todas as casas espíritas filiadas à FESP aqui em São Paulo, randomiza, sorteia essas casas espíritas, dentro dos médiums, trabalhadores das casas espíritas, ele randomiza, ele sorteia de novo, e aí, dentro desses médiums, aqueles que aceitam trabalhar nas pesquisas, ele aplica todas essas escalas. Por exemplo, o Self-Report Psychiatry Screening é um questionário de 20 questões, bem simples, de rastreio de doenças de saúde mental da OMS. Essa escala de adequação social, por exemplo, se a pessoa é desempregada, mora debaixo da ponte, vai dar um score muito mais baixo do que alguém que tem uma família, todos empregados, ensino superior, carro, geladeira, etc. Essa escala aqui que é específica de transtornos dissociativos de identidade, que digamos assim, o protótipo dessa doença é aquela pessoa com personalidade múltipla que a gente vê em filmes, em desenhos animados, né? E esse outro questionário sobre sintomas neuropsiquiátricos. Ele aplica tanto nos médiums e compara com os dados da literatura com pacientes que preenchem os critérios de transtorno de personalidade dissociativa. Dentre eles, a grande maioria é personalidade múltipla. E ele vai ver que, embora os scores da escala entre os médios sejam muito altos, de maneira semelhante aos pacientes com transtorno dissociativo da identidade, eles têm uma adequação social absurdamente superior aos pacientes, acima da média populacional. São pessoas que pagam seus impostos, têm empregos com carteira assinada, família, filhos, não têm passagem pela polícia, são pessoas que adicionam saúde à sociedade, só que preenchem altos scores nessas escalas diagnósticas de gravidade de doenças com sintomas dissociativos e psicóticos. E aí ele começa a desmistificar a mediunidade nisso. Então, é um estudo pioneiro, muito
muito interessante e é graças a isso que a gente consegue contextualizar uma pesquisa como essa. Interessante que ele, ao comparar os médiums com os pacientes com transtornos psiquiátricos, ele pega a metade dos pacientes que pontuaram pior nessa escala de screening. Então é como se ele desse um tiro no pé, entre aspas, para tendenciar inicialmente a hipótese que os médiums teriam transtornos mentais. E mesmo assim, os médiums são muito saudáveis, entendeu? Em comparação aos pacientes. Então ele dá de lambuja a parcela de médiums que teoricamente seriam mais propensos à doença, e mesmo assim não há equiparabilidade ou comparação dos médiums com os pacientes com o diagnóstico da literatura médica. Então ele tenta de todas as maneiras derrubar a hipótese de que mediunidade não é doença, e mesmo assim ele não consegue derrubar essa hipótese de que mediunidade é doença. E dessa maneira ele consegue estabelecer uma base de dados muito fidedigna de que os médiuns eles têm uma saúde global acima da média. Essa outra pesquisa, que é bastante interessante também, mostra uma pontuação nessa escala de uma observação interativa de pacientes internados. São pacientes com déficits cognitivos e submetidos a práticas espirituais de desobsessão. E aqueles do grupo controle na mesma enfermaria, o mais equiparadamente possível, os mais iguais possíveis, os pacientes submetidos ao tratamento de desobsessão tiveram scores de melhora nessa escala, indicando, mais uma vez, que há algum impacto na saúde com essas práticas espirituais. Esse outro estudo também do Alexander, 10 casos de cirurgia espiritual, demonstrando diversos desfechos positivos nesses pacientes. E aí, na discussão, ele coloca que quando um paciente busca uma terapia espiritual que não é reconhecida, digamos assim, pela medicina oficial, ou preponderante, qual que é o intuito desses pacientes? É uma busca de um alívio, se possível, da cura dessa enfermidade. E se houver uma ou outra condição, se o paciente conseguir isso que ele busca, por que não incorporar essa prática à medicina? Então ele pula um paradigma de que isso não funciona, não tem explicação comprovada pela ciência, então a maioria dos cientistas viram a cara e não querem nem saber, já com um certo preconceito. Ele fala assim, vamos ver se funciona, e se funcionar, por que não realizar, né? É uma coisa muito, muito óbvia, primária, mas que a maioria dos cientistas nem cogita nessa possibilidade. E com esses estudos controlados, né, avaliando esse desfecho nessas buscas de tratamentos espirituais, seria possível tanto identificar os charlatães e puni-los, além de que a possibilidade desses fenômenos paranormais com implicações positivas na saúde, eles não são sobrenaturais ou coisas fantásticas, mas simplesmente fenômenos ainda inexplicados, aquilo que Kardec falava, o que a gente ainda não consegue entender pelas leis naturais que a gente conhece. E a gente pode passar a conhecer, simplesmente assim. Esse outro artigo do Giancarlo, que é bastante interessante, já comentei outra vez aqui, que é uma revisão sistemática de todas as terapias complementares espíritas já publicadas. Realmente não são tantos artigos assim, e temos que trabalhar cada vez mais para aumentar esse número de artigos, mas basta para quem quiser ler, a grande maioria dos dados tem desfechos positivos. E isso está, é só colocar no PubMed.com, colocar o nome do Giancarlo ou Complementary Spirit Therapy e vai aparecer lá. Está lá para quem quiser ver. Ele é aberto, não tem que pagar, para livre acesso. Bom, e qual que é a ideia dessa pesquisa? Como é que funciona? Como toda pesquisa,
não é porque a temática é tratamento espiritual que vai ser diferente. Então, aquele quadradinho, né? Introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados e discussão em cima disso. Então, o objetivo da pesquisa, a gente já fez a parte introdutória, graças a esses desbravadores da ciência, da espiritualidade, da religião, é avaliar prospectivamente, então, em relação ao futuro, os desfechos terapêuticos, que nesse caso vão serem usados instrumentos que mensuram a qualidade de vida, sintomas depressivos, ansiosos, de adequação social, de dor, em frequentadores que se submetem ao tratamento espiritual. No caso do passe espírita, e de brinde vai ter água frutificada, evangelho no lar e tudo que for possível. E comparar isso com dados relatados na literatura médica de outros tipos de terapia. Por exemplo, o Jurei já tem dados significativos de que há um impacto positivo na saúde, entre outros tipos de toque terapêutico, entre outros tipos de termos que são... O Reiki também tem dados já comprovados de algum impacto positivo, que o fluido universal é o mesmo, o ser humano é da mesma constituição, o fenômeno é o mesmo. A gente vai dar denominações diversas, cada língua vai dar um fonema diferente, um tipo de modo de denominar aquilo, mas o fenômeno é o mesmo. E a hipótese nula, digamos assim, é que não há associação entre o desfecho e o tratamento espiritual. Então, o desenho da pesquisa é feito para você refutar essa hipótese nula. Se você refutar essa hipótese nula, o mais, digamos assim, coerente, plausível ou sensato é você pensar na outra hipótese, que é o H1, que há uma associação entre o desfecho e o tratamento espiritual. Então, para isso, as pessoas vão ser avaliadas. Aqueles que frequentarem, obviamente, as casas espíritas, voluntários, então é voluntária a pesquisa, a pessoa vai optar se quer participar ou não da pesquisa, e um período até de 2 anos depois da aprovação no comitê de ética, que está quase saindo. Então a gente vai ter 2 anos para avaliar esses dados, e os dados durante esses 2 anos vão ser usados para análise estatística. Então, as pessoas que frequentarem pela primeira vez a casa, essa primeira vez é que elas vão iniciar um tratamento em si. Então, a pessoa não é que ela está fazendo 4 passos, a gente vai começar a mensurar agora e depois que ela chegar no 8º passo a gente mensura de novo. Não, a pessoa ela pode ter frequentado aqui uma época ou outras casas espíritas, mas ela adentra essa casa ou outra casa em busca de um auxílio específico. E naquele começo a gente vai abraçá-la, acolhê-la nessa pesquisa. Eles têm que assinar o termo de consentimento livre esclarecido, que é uma folha simples, só explicando que é voluntário, pode sair a hora que quiser, não tem risco para a saúde, etc. Maior de 18, tem que ser maior que 18 anos, excluídas as menores de 18 anos. E aquelas que não conseguirem, por exemplo, foram analfabetas ou não conseguir enxergar a ponto de não ler o que está acontecendo, não vai poder participar do estudo porque alguns questionários são auto-preenchidos. E esse é o, digamos assim, da parte pragmática, o que pode auxiliar no nosso objetivo, que é divulgar e ampliar a nossa potência de realizar caridade, de ajudar o próximo, é esse slide aqui. Porque a gente precisa de vocês. Como é uma pesquisa séria, os questionários vão ser lacrados e tudo mais, é uma pesquisa de gente grande, embora existam viés que a gente vai falar depois. Por ser uma pesquisa de verdade, digamos assim, os aplicadores dos questionários que vão auxiliar os pacientes, eles não podem ser da equipe de passe, para não haver um viés, digamos assim. A pessoa está torcendo para que tenha um desfecho positivo e dá um jeitinho brasileiro de dar resposta no final, um desfecho bom, né? Melhor da saúde. Então a gente precisa de alguns voluntários.
Não é nada muito absurdo, porque se a pessoa, depois que ela aplica uma ou duas vezes, ela consegue fazer isso mais ou menos em uns 30 minutos. E a nossa ideia é, por quinta-feira, a gente aplicar em umas 2 pessoas, uns 2 pacientes. Então, eu posso fazer uma escala de voluntários, 2 voluntários por quinta-feira. Então, esse voluntário vai ver, fulano, ciclano e beltrano estão iniciando o tratamento hoje. Aí aplica o questionário antes dele entrar no tratamento espiritual, no passo especial. Aí, ou ele está lá na escala de trabalho voluntário e fala assim, Beltrano está terminando o 4º passe hoje. E ele aplica de novo as mesmas escalas para mensurar o resultado desses 4 passes semanais que o indivíduo recebeu. É uma meia hora de voluntariado na quinta-feira. Então não despende grandes esforços, grandes energias, é muito simples. Pode fazer uma escala, uma vez por mês, 2 vezes por mês se a pessoa quiser, e ela vai ajudar bastante e simplesmente possibilitar que a gente realize essa pesquisa. Sem um voluntário que aplique esses questionários, a gente não é possível realizar a pesquisa. Doutor, por favor, fala o horário que vai ser feito esse trabalho para a gente, se o senhor já souber. Às 8 horas. Às 8 horas. Obrigado. Então, por exemplo, quem for começar o trabalho de paz, antes de receber o paz, aí ele receberia esse questionário. Então, detalhes, por exemplo, onde vai ser aplicado esses questionários. Se vai ser lá em cima, se vai ser lá embaixo, esses detalhes, pequenos detalhes vão ser acertados. Mas a pessoa vai começar o passe hoje, então antes dela receber o passe especial, meia horinha, preenche os questionários. Termina os passes, acabou o passe mais ou menos 9h30, aí ela preenche os questionários. Então eu posso fazer uma escala da pessoa que se disponibiliza a aplicar questionários em quem está começando ou quem está saindo. Está começando às 8, quem está saindo umas 9h30. Então, como é que é esse procedimento? A gente vai acolher aqueles novos frequentadores do centro, os pacientes. O ideal, a grande maioria dos pacientes, eles vão chegar na segunda-feira, tem uma pré-triagem, e alguns falam assim, vamos para o trabalho de quinta-feira, na orientação da segunda. Aí chegando na quinta-feira, entra na pesquisa. Aí, esses voluntários vão oferecer a possibilidade da pesquisa, ele pode aceitar ou não. Vai explicar o objetivo, ele vai assinar o termo de livre consentimento, vão preencher os questionários e vão receber o tratamento. Depois da 4ª sessão de passes, preenche outro. Por exemplo, e se ele faltar dentre essas 4 semanas? Se faltar uma vez, tudo bem. Agora, se ele faltar 4 vezes, aí ele vai sair da pesquisa. E se os pacientes tiverem alguns exames subsidiários, por exemplo, alguns pacientes oncológicos têm exames que denotam o tamanho do tumor, a gente vai colocar tudo na pesquisa, porque isso pode ser relato de caso, pôster para congresso, e isso vai ramificar em outros dados, outras pesquisas, tudo é relevante. O objetivo é a gente pegar o maior número de dados, depois a gente vai cruzar isso e fazer conhecimento. Então, a terapia complementar espírita. Esse termo complementar, ele varia do termo antigo que era alternativo. São termos que têm certas limitações, por exemplo, alternativo significa que eles não são, digamos assim, conhecido. Não seria reconhecido. Não reconhecido, mas é que eles não são, digamos assim, compatíveis de serem realizados juntos, o termo alternativo. O que é totalmente equivocado, não tem nada a ver uma coisa ou outra. E complementar, o que é complementar a quem? Aí tem aquela briga, eu sou mais importante, a alopatia é mais importante que tudo, não, o ser integral é mais importante do que a alopatia, você está só mascarando doença. Então o melhor que hoje em dia que tem se colocado é o termo integrativo, que o indivíduo é um só e tudo vale a pena, e tudo culmina na saúde dele. Mas isso aqui, esse termo está bem
tem muita pesquisa usando ele, então ele está meio que, digamos assim, está cristalizado, entendeu, esse termo. Mas o termo integrativo, se a gente for filosofar quanto a isso, seria mais adequado, né? Então, ele pode tanto procurar espontaneamente o trabalho do centro espírita, como ser indicado. Muitos de nós indicamos para amigos, indicamos para nossos próprios pacientes, e aí vai participar da pesquisa. Então, a prece já vai ser a primeira intervenção. Então, o trabalho, do mesmo jeito que ocorre aqui, não vai mudar. Sempre o mesmo horário, de quinta-feira, a prece, o indivíduo já vai sendo sintonizado nessa frequência mais saudável, espiritualizada. Tem a palestra edificante, que é a Evangeloterapia, já começa aqui. Isso também é uma intervenção da terapia complementar espírita, o Evangelho. O passe magnético em si, que tudo isso está no projeto de pesquisa, tudo isso vai ser lido pelo comitê de ética e por qualquer cientista que queira ler a nossa pesquisa. Todos esses termos estão lá. Então o passista ele prepara o ambiente, a transmissão do passe é de maneira harmônica, mas nada arbitrário ou quadrado, digamos assim, ritualístico. A água fluidificada seria a terceira intervenção, e os pacientes deverão, além de receber água fluidificada, ele deve levar para casa uma garrafa, porque isso faz parte, vai potencializar, tudo junto vai potencializar a terapia complementar espírita. E essa água fluidificada vai ser magnetizada pela prece, pelas vibrações, pela vontade do próprio paciente, dos encarnados e desencarnados lá. E esse termo cirurgia perispiritual também está na pesquisa, e pelo entendimento da Associação Médica Espírita do Brasil Internacional, toda cirurgia perispiritual, digamos assim, é no fluido magnético, é no perispírito. Então, não é material da nossa, digamos assim, nossa densidade ou da nossa tabela periódica do mundo tridimensional. Então, não tem nenhuma lógica de se usar qualquer instrumento cortante em si, porque é uma intervenção que é feita não na nossa faixa vibracional da matéria, mas em algo mais sutil da dimensão espiritual em si. Então, totalmente vedado e proscrito instrumentos cortantes. Isso também está na pesquisa, que se o trabalho da equipe espiritual tiver um mentor, isso está incluso no tratamento, e as discussões de caso, como ocorrem aqui, vão estar associadas e documentadas em cada caso. A duração da reunião vai ser mais ou menos de 1 hora. Depois desse período, a equipe vai recolher os dados e organizar todas as informações. O retorno é semanal e o período de tratamento vai ser de 4, como eu havia falado. Em alguns casos, podem ser prolongados por 1 ou mais 2 semanas. Especialmente. Então, os questionários em si, como é que a gente vai mensurar isso? É tudo indireto, a gente vai ver indiretamente o desfecho. É o máximo que a gente conseguiu em termos de materiais e métodos como da epistemologia atual, digamos assim, para mensurar desfechos espirituais. O que mais se usa são questionários, avaliações indiretas do resultado. Então, são variáveis sociodemográficas, um perfil de quem está recebendo a intervenção. O indivíduo vai falar sobre a doença nas palavras dele, então, o que motivou a busca do tratamento, se ele usa a medicação, que terapias complementares ou integrativas que ele já usou ou está fazendo uso, o motivo que ele procurou esse tratamento em si, isso já denota a fé, a intenção, a expectativa dele. Os sintomas, sono, outras práticas religiosas, se já tiver diagnóstico, qual o diagnóstico,
e os exames que ele já tiver realizado quanto a isso. Exatamente o que a gente já faz hoje. Se não tiver um diagnóstico, ele vai falar os sintomas. Muitos de nós somos profissionais de saúde, a gente já pode ter uma ideia de diagnóstico, a gente já coloca na ficha. E, isso aqui é muito importante, não haverá interferência alguma na conduta médica convencional. Isso aqui, judicialmente, é uma atividade religiosa, não é uma atividade, digamos assim, médica, não tem nada a ver com o SUS. É uma atividade religiosa e livre. Nós vivemos numa sociedade que é livre para esse tipo de conduta, todo mundo está aberto para vir aqui se quiser. E a gente não pode interferir na conduta médica. A gente vai estar indo em outra ossada aqui, não é a nossa ideia. Então, a qualidade de vida, a gente vai usar esse inventário, Medical Outcomes Study, de 36 itens. É um questionário que tem várias dimensões, de 36 itens. Ele engloba 8 escalas diferentes, tem diversos componentes, tanto a capacidade funcional do indivíduo se locomover, higiene, etc. Se ele tem dor, a vitalidade, aspectos sociais, diversos itens diferentes. Do transtorno de humor, que transtorno de humor é o inventário de ansiedade e depressão de Beck, que é um inventário bem conhecido dentro da medicina e da psicologia. Ele é bem simples. O questionário de ansiedade são 21 itens e a pontualidade mínima é 0 e 63 é a máxima. Então 0 a 7 é a ansiedade mínima e assim por diante. Crescente. E de depressão são 21 itens. Cada item ele vai dar um valor de 0 a 3 para cada resposta. E aí a máxima é de 63 pontos e 0 é a mínima. E aí também é crescente quanto aos sintomas ansiedades depressivas. Não são escalas diagnósticas em si, mas são ferramentas utilizadas em pesquisa de auxílio em relação à gravidade ou status daquele paciente. Você pode usar, é um avaliador objetivo de como que o paciente está em relação a essas dimensões mentais. Agora, escalas de religiosidade e espiritualidade. A mais famosa existente é de Duke, que é da universidade que o Koenig trabalha, que é o maior pesquisador do mundo na área de espiritualidade e religiosidade, na Carolina do Norte, e ele já é validado por português aqui no Brasil. Ela é curta, simples e com dados relevantes. Abrange, basicamente, religiosidade extrínseca, que é aquela que o indivíduo faz e que os outros podem observar, que muitas vezes é feito não com um intuito, digamos assim, de reforma íntima, mas com intuitos sociais primários, né, de intenções de interesses mundanos, digamos assim, e a religiosidade intrínseca, que é a próxima. Dentro da extrínseca, nós temos a organizacional. Então, o que a gente está fazendo aqui é organizacional. A gente se organiza entre pessoas e para poder exercer ou praticar aquilo que a gente acredita. A não organizacional é um indivíduo, ele faz sem uma organização com outras pessoas, não em rede. Ele faz em casa, mas também com rituais em si. E esses dados estão bastante associados nos Estados Unidos com indicadores de saúde física, mental e esporte social. Muito provavelmente porque dentro disso tem espiritualidade intrínseca. Então, intenção, vontade, renovação de valores, vibrações mais saudáveis. A religiosidade intrínseca também é avaliada por essa escala, e ela é a que melhor se relaciona com a pontuação total, é a mais importante da escala, e tem os principais desfechos associados positivos em saúde. É aquilo que vale a pena de fato e que vai fazer diferença para o indivíduo. Essa outra escala, ela também é validada para o Brasil, ela é de autopreenchimento, tem 6 itens diferentes, e o indivíduo marca 1 se ele concorda, até 5 se ele discorda totalmente, tem uma somatória de pontos de 6 a 30 no total. Isso vai falar a espiritualidade do indivíduo.
uma escala simples de dor, ele vai fazer um X aqui. Hoje eu estou sem dor nenhuma. Hoje eu estou com dor nas costas, médio. Sim. Hoje eu estou com uma cólica nefrética. O cara não vai vir aqui com uma cólica nefrética. Mas se ele tivesse uma dor lancinante, pode perder o nível de consciência, ele marcaria no 10, teoricamente. Satisfação com o tratamento médico, mesma coisa, de 0 a 10, só fazer o xizinho. E a gente vai documentar também os exames subsidiários. Tomografia, exame de sangue, etc. Bom, aí basicamente, pegou todos os dados, eu ou alguém quiser me ajudar, vai digitar isso no prontuário eletrônico, a gente conseguiu. Foi impressionante, caiu ao acaso, entre aspas, de graça, para os pesquisadores, que é o Giancarlo e o Jorge, lá de Goiânia. Eles conseguiram esse prontuário eletrônico que vai integrar os dados do Brasil inteiro e facilitar muito a análise estatística. Aí vai ser usado esse software aqui, que é o SPSS, que é o mais usado na área de saúde para pesquisa, e fazer estatística descritiva e analítica. Vai ver frequência, média, desvio padrão de cada dado, sempre comparando os dados do primeiro dia e do término depois de 4 semanas de intervenção. A nova, que é uma análise de variância, com esses dados antes e após. E por fim, vai ver se tem algum resultado ou não e comparar com outras intervenções em saúde já bem estabelecidos na medicina. E aí, o que a gente vai considerar como relevante? Se o paciente diminuiu 5% a escala da dor, isso é relevante? Depende, vai depender da matemática, simplesmente. É por isso que uma pesquisa séria vai ter análise estatística. Então, como toda pesquisa médica de qualidade, o que a gente considera? O valor do P menor que 0,05, intervalo de confiança 95%. Basicamente significa o quê? Que se repetisse essa pesquisa em 100 vezes, pelo menos em 95 o resultado ia estar dentro daqueles valores limites. E que em 5% ou menos de chance dessa diferença de dados do primeiro e no final ser devido ao acaso. E 95 ou mais por cento de chance, de probabilidade desse resultado obtido ser devido àquela intervenção em si. E, por exemplo, se tivesse um N de milhões de pessoas, uma variação pequena, tipo 5%, estou chutando, tá? Mas uma variação pequena poderia ser significativamente estatístico, se o número de pacientes observados fosse muito grande. Tá? Mas como aqui vai ser um número pequeno de pacientes, a tendência vai ser estatisticamente relevante se essa diferença antes e depois for maior. Entendeu? Ou seja, quanto maior o número de pessoas que a gente conseguir observar, a menor diferença de dados antes e depois, a gente vai poder falar se isso é estatisticamente relevante ou não, se é devido ao acaso ou não, pela matemática estatística. Aqui é uma fotinha do prontuário eletrônico. E o grande viés desse estudo é o efeito placebo, porque não é controlado por efeito placebo. Então, qualquer um que não acreditar nisso ou entender um pouco de pesquisa vai falar assim: mas o indivíduo melhorou absurdamente, ele se curou da doença. Mas e aí, quem me garante que não é placebo? Racionalmente, não dá para garantir. Mas, qual que é a ideia? Primeiro, vai ser uma grande oportunidade de a gente treinar coesão, organização, trabalho em equipe, vai integrar uma equipe do Brasil inteiro, em todos os exames, vai dar know-how para todo mundo para aprender a mexer com isso, com essas coisas. Vai ser o primeiro passo, a gente sempre tem que começar. A gente não nasce correndo, a gente nasce engatinhando, depois caminha, etc. e tal. E esses dados vão servir para a introdução de outras pesquisas, para contextualizar outras pesquisas, e assim a gente sempre tem que crescer devagar. Mas... Rafael? Oi, Rafael, pode... seu nome? Desculpa. Isso. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta que eu estou aqui na dúvida. Como é que foi a escolha de 4 passes e não 10, e não 8? Como é que foi isso? Isso foi arbitrário. Basicamente é o seguinte: mais passes você somaria o maior número de intervenção, teoricamente você esperaria o maior resultado.
Porém, o que a gente observa? As pessoas faltam muito. Então, você perderia muitas pessoas no segmento, as pessoas iam faltando. O Jean falou assim, e doutora Marlene, o que a senhora acha de 4? Ela falou, 4 tá bom. Basicamente é isso. Mas tem a experiência dela também. Basicamente isso. Mas nada impede da gente no futuro fazer uma com 8, com 12. Bom, de repente, a partir dessa, vocês vão saber se 4 vai ser bom ou não, né? Você vai precisar de mais. É um piloto, vamos colocar assim. Tá feito tudo direitinho, sério, bem feito, mas é um piloto, a gente não sabe. A gente tá Rafael, tentando. com relação ao placebo, não tem um gatilho que dispare esse placebo? Assim, uma convicção? Claro, com uma certeza. coisa. Não, com certeza. Isso é claro. Não teria esse fator também, por exemplo, né? Aqui na casa espírita, sei lá. O que é o placebo? É a vontade da pessoa melhorar. Ele vai estar incluso aqui, óbvio. Mas, no meio científico, isso é considerado, digamos assim, não válido ou não nobre. Embora a gente saiba que é praticamente tudo. A intenção, a vontade, a decisão, a escolha espiritual. Mas qual seria a ideia? Ninguém conseguiu bolar uma estratégia de controlar essa variável, mas seria, teoricamente, você controlar um indivíduo que acredita estar recebendo tudo que ele recebe de fato aqui, mas não está recebendo. Isso para mim parece praticamente impossível. E um outro grupo que recebe de fato. Então a água é realmente fluidificada, o evangelho é de verdade, o passista ele tem a intenção de ajudar o outro. Essas variáveis externas ativas e no outro indivíduo apenas achando que essas variáveis externas estejam ocorrendo. Aí você controlaria o placebo, mas eu não tenho nem ideia de como seria possível realizar isso. Acho que não seria justo. E você entra dentro do mérito da caridade, por que você não está ajudando o outro também? Né? Pois é. Eu tenho uma questão, acho que eu vou ficar envergonhado. Acho que o efeito placebo vai ocorrer, mas eu acho que deve ser avaliado se o indivíduo fez alguma mudança na terapêutica. Por exemplo, foi ao médico, fez uma cirurgia, ou trocou a medicação, ou fez uma quimioterapia, ou foi para a radioterapia. Esse indivíduo deveria, ao meu ver, ser excluído. E vai. Pelo menos eu não entendi ali pela... Mas observou direitinho. Isso é rigor metodológico, isso seria um viés também importante, mas a gente vai ter que excluir, né? A gente vai estar ajudando o indivíduo de fato, mas para nível de pesquisa não vai funcionar, então a gente exclui. Então a gente sempre vai ver o que o indivíduo está tomando, que exames que ele está tendo, vai coletar todos os dados durante e após, para comparar. A gente vai controlar para tudo, a gente só não pretende controlar o placebo, que é difícil. Por exemplo, se a gente tivesse um limite de atendimento, tivesse uma lista de espera, e aí o grupo controle fosse a lista de espera, você controlaria o mínimo de placebo possível, mas não totalmente. Por exemplo, a variável do tempo. Os indivíduos iam melhorar de qualquer jeito. Eles melhoraram porque passou o mês. Se você tiver um controle do grupo da fila de espera, você controla pela essa variável. E assim vai. Você não poderia controlar com resultados já publicados de outros centros? Fazer uma comparação. Como Por assim? exemplo, você tem pacientes com depressão e usam X, e usam um remédio. E aqui, além desse remédio, você está usando paz. Então você tem certeza a mesma medicação. Ah, sim, isso vai ser feito. com outros centros que não usam essa terapia, que já tem resultados publicados, que é uma forma de você... Não, isso vai ser feito. Por exemplo, Porque lá também tem o efeito... Você não pode excluir o efeito placebo, nunca. sempre existe, mas por exemplo, vamos supor aqui que ao longo desses 2 anos a gente pega 100 pacientes com depressão diagnosticados. E aí a gente pega 100 pacientes e vê o antes e depois. Vamos supor que eles melhoram 70%. A gente pega no banco de dados da literatura médica e vê qual que é a tendência de melhora com medicação, com inibidor seletivo. Sei lá, 50% ou 70%. Fala, nossa, melhora igual, vamos pesquisar mais isso. Então a gente vai comparar com intervenções já consagradas na literatura. Bom, aqui
O Jean vai me matar por ter mostrado isso aqui, porque isso aqui são observações grosseiras que a gente fez, só para ter uma ideia do que, por exemplo, no ano de 2011, a gente contou algumas coisas. Por exemplo, a gente atendeu 115 pessoas, pelo menos que a gente observou ou escreveu no papelzinho e anotou algumas coisas. Dessas 115 terminaram, 49 tinham entrado no ano e estavam em curso ainda. A grande motivo de motivação para as pessoas chegarem aqui, na quinta-feira pelo menos, é doença física. Todo mundo chegando pela dor. A queixa psiquiátrica, queixa mental, dor mental, não físicas, é em segundo lugar. Depois, alguma angústia, alguma demanda espiritual. E, por último, uma demanda social. A maioria das pessoas tem alguma comorbidade física ou psiquiátrica, mesmo se a queixa for espiritual ou social, por exemplo. O interessante é que metade não são espíritas e vêm, demonstrando o sincretismo religioso que a gente vive, que é a nossa cultura de abraçar, de integrar, que é muito bacana. E menos de 20% realizam trabalho voluntário, mas que é bem acima da média populacional. Só para que a gente ter uma ideia de quem a gente está lidando. E por último, antes da gente conversar um pouco, dar alguns exemplos de casos para não ficar muito chato. Né? Então, por exemplo, esse paciente é de 18 anos, um menino de 18 anos tinha uma dermatite atópica, espírita, e veio para cá fazer tratamento. O curioso desse caso é que ele piorou no começo. Ele recebeu o passe e começou a piorar as lesões, coçar mais, ficar mais vermelho, mais feio. E aí a gente foi falar com o mentor, né? Falei, o que está acontecendo? A gente está fazendo mal para o menino? Aí ele disse que não vamos generalizar, tá? A gente não tem base de conhecimento para isso, achar que toda doença autoimune ou que toda alergia é isso. Mas que naquele caso, pelo menos, o que havia era um déficit de doação, de movimentação do ectoplasma, do fluido vital. Ou seja, o indivíduo não estava trabalhando, não estava colocando em movimento as suas potencialidades e capacidades, e isso estava, digamos assim, transbordando através da alergia dele. E quando isso foi colocado, além dele entender racionalmente, ele introjetou isso e começou a praticar essa atitude de doação, de se sentir integrado, de buscar sempre ser útil e não servido. E à medida que ele tornou isso ativo no dia a dia dele, ele melhorou, de fato. Outra coisa interessante que já foi observado, o paciente com transtorno afetivo bipolar na fase mania, que tem mais energia, eles pioram o trabalho de passe. Porque o que não falta nesse indivíduo com muita energia é ectoplasma, é fluido vital. Isso não falta para ele. O que falta é ritmo, equilíbrio, integração, autoconhecimento, capacidade de botar essa energia de uma maneira construtiva, ativa e saudável. É isso que, e na maioria dos casos de transtornos bem diagnosticados, é necessária medicação de fato, mas a terapia de passe não é o que vai melhorar o indivíduo nessa fase do transtorno. Esse outro caso interessante, que é um homem de 29 anos, trabalhador assíduo de uma casa espírita consagrada, antiga de São Paulo, com queixa de ansiedade e insônia. Poderia ser eu mesmo nesse caso, eu posso confessar. Qual que era a ideia? Ele tinha uma expectativa exagerada frente às próprias conquistas. Então, ele, digamos assim, não relativizava a sua insignificância frente ao universo, frente a tudo. Então, ele ficava naquela monoideia, naquela grande expectativa se ia acontecer, não ia. Ele não conseguia se sentir, digamos assim, pleno ou sereno frente à incerteza, frente
frente à sua insignificância. Se achava capaz de controlar todas as variáveis e sempre só tinha aquele ponto de vista, não sabia diversificar as formas de ponto de vista em relação a outras pessoas. Então a orientação é cada nova oportunidade que nós temos de doar o nosso tempo, de doarmos o nosso recurso físico, de doação, de nos colocarmos em serviço como instrumento em movimento. Devemos nos apresentar melhor, de maneira de podermos fazer isso com maior plenitude, com maior saúde, com maior coerência frente ao que a gente acredita, frente ao que a gente busca, na caridade, no perdão e no entendimento. Com certeza esse processo é demorado, é difícil, árduo, mas a gente nunca fica distanciado dessa oportunidade de servir quando a gente está sem algum recurso, ou quando a gente está doente, quando a gente está com alguma dificuldade. Não importa a dificuldade que a gente tenha, a gente sempre pode servir, sempre pode ser útil de alguma maneira. E se a gente não coloca a capacidade de servir em primeiro lugar, acima de tudo, se a gente coloca o objetivo de receber, de ganhar, ou de alcançar, acima do objetivo da gente ser útil para o todo, a gente adoece. Então, basicamente, falta busca sincera de entrega aos semelhantes. Esse outro caso é um caso que me impactou bastante. Eu estava no 5º ano de medicina, já frequentava aqui. Era uma paciente de 27 anos, evangélica, que ia se casar com um judeu. E apareceu aqui. Ela tinha descoberto que estava grávida num cruzeiro, fazia algumas semanas. Quando ela descobriu que estava grávida, ela desenvolveu uma síndrome do pânico muito grave, diversas crises por dia. Ela se transformou, era uma moça muito bonita, eles eram ricos, ela se transformou quase que num trapo humano, digamos assim, mas ela estava desesperada a ponto de vir parar no centro espírita, sendo que ela não acreditava em nada. Era um caso tão importante que o psiquiatra entrou com 2 medicações para ela, mesmo ela estando no primeiro trimestre da gestação, que a coisa estava feia. E a orientação espiritual foi categórica. Nunca, em todos os outros casos, eu nunca vi uma orientação tão categórica. Falou assim, não com essas palavras, né, mas a ideia era assim: o que está acontecendo é um choque perispiritual com o espírito encarnante. Ela, o filho e o marido têm diversas experiências e diversos pontos dentro da família em si, muito conflituosos. E isso está gerando choque, mnemônicos de memórias e tudo mais, e ela ficou desestruturada com isso. Então, o remédio estava sendo útil, estava ajudando ela, mas não era o ponto, você estava dando um suporte, dando um apoio. E ele falou assim, ele não falou com essas palavras, tá? Mas falou assim, a gente dá conta, a gente vai conseguir resolver o problema. E ele até, foi legal porque ele falou assim, ele sugeriu, mas falou assim, alguém de vocês com CRM assuma o caso, porque foi a única vez que isso aconteceu, porque essa medicação está fazendo mal para ela, nesse caso. E aí, um de nós, a gente falou assim, tudo bem, a gente vai conversar com ela e fazer todo o procedimento. Aí eu fui, uma professora minha atendeu ela pelo SUS, eu estava junto, a gente fez toda a anamnese, exame físico, fez todo o procedimento médico padrão em si, pediu todos os exames e tudo mais, e ela já estava melhor. A gente foi reduzindo gradativamente a medicação, ela ficou sem nenhum remédio, depois foi muito rápido, uns 2, 3 meses ela estava 100% bem. Eles planejaram se casar, aceitaram a criança e nunca mais apareceram aqui. Foram felizes para sempre. Mas quando ela saiu daqui, ela estava ótima, estava absurdamente bem, melhorou tudo sem remédio. Foi impressionante esse caso, muito interessante. Eles trabalharam bem. Tem mais. Deixa eu correr. Bom,
Esse outro também foi um caso bacana, que era me identifiquei bastante com ele, que ele tinha 20 anos, era espírita, estava prestando medicina, 3º ano de cursinho. Ele estava se envolvendo com álcool, maconha há 3 anos, não passava no vestibular, era muito tímido, tinha problemas de relacionamento, estava brigando muito com a mãe, uma relação conflituosa em casa. O tio dele tinha cometido suicídio, tinha tido um surto psicótico com uso de cocaína. O pai tinha falecido num acidente de carro e uma suspeita nossa, que foi um suicídio, na verdade. Uma história familiar importante. E ele foi diagnosticado com distimia, que é uma depressão crônica leve e abuso de substância. A orientação foi que o despertar frente à necessidade dessa reconstrução, dessa oportunidade de reconciliar com a mãe, era o vital, o mais importante, o ponto nevrálgico da questão, porque, obviamente, ele, a mãe e o pai, possivelmente o tio, tinham tido diversas relações conflituosas familiares em diversos pontos familiares antes. E que a necessidade de superar essa pressão espiritual externa que existia de outros corações envolvidos nesses triângulos conflituosos, que não queriam ver os dois bem, felizes. E aí eles estimulavam a timidez nele, o enclausulamento, as ideias negativas de menos-valia, de inadequação, que estava fazendo o paciente buscar evadir disso, fugir através das drogas. E que a medicação que a gente prescreveu, ela estava sendo útil do ponto de vista espiritual também, porque embotava, digamos assim, a mediunidade. Então dava uma paz, uma certa... ajudava ele naquele fuzilamento de pensamentos negativos por embotar ou dificultar esse intercâmbio mediúnico. E o evangelho que eles foram orientados arduamente a realizar em casa, a aproximação dos dois, foi imprescindível para melhor. E quando eu perguntei para ele, mas e aí, o pai e o tio estão obsediando ou não? Não com essas palavras, mas resumindo. Ele, categórico, assim, não importa. Se a gente ficar pensando nisso, a gente vai só estreitar os laços, se houver. Ele foi bem claro na ideia. Isso não importa. O que importa é a reforma íntima, é a evangeloterapia, tanto dele, do paciente, como de toda a miríade de testemunhos, de espíritos testemunhantes. O que importa é o padrão moral vibratório que você vai escolher ter. Então, você pode se evangelizar e evangelizar os obsessores, as testemunhas espirituais, e é aí que você vai conseguir a cura. Essa é a ideia, não tem outra. Bom. E aí ele passou no vestibular e está muito bem. Deu um desfecho muito bom. Então, para finalizar, a gente precisa de ajuda para fazer isso funcionar, a pesquisa, tá? Não é nada demais. Meia hora às 8, meia hora às 9h30 de auxílio, tá? Fazer uma escala de trabalho. E a gente quer evoluir, né? Então, nada se limita no aqui e no agora. O sofrimento que a gente possa ter, ou quem nos bate a porta. O importante é que a gente veja o amanhã mais feliz que a gente está tendo hoje. Essa expectativa, essa vontade, essa decisão, intenção e fé é impressionante para a mudança. E o único antídoto para a gente vencer nós mesmos é a nossa capacidade de amar a nós mesmos e aos outros. A gente não consegue amar ninguém mais do que nós amamos a nós mesmos, nos respeitamos e escolhemos sermos melhores. Quando o indivíduo não consegue nem amar a si mesmo, quando ele é amado por terceiros, ele vai aprender a amar a si mesmo. E a partir daí ele vai melhorar, ele vai conseguir recursos que lhe foram destinados para a sua própria existência. E ao amar a si mesmo, ele vai interromper a destruição de suas capacidades, sejam através de pensamentos negativos para si ou de atitudes e comportamentos negativos para si. Então, por último, o que é o melhor aqui do nosso núcleo? É uma retaguarda.
Então, os profissionais espíritas que enxergam pacientes em desequilíbrio, seja por afloramento mediúnico, seja por demandas espirituais, ou seja, por processos obsessivos, a gente não sabia o que fazer com eles, tinha muita dificuldade. Mas agora, isso aqui funciona como uma retaguarda, igual uma UTI. O paciente está clínico, você manda para UTI. O paciente precisa de um auxílio espiritual, a gente manda para cá. Então é muito gostoso e importante para nós, profissionais de saúde, podermos ter nosso querido Carvalho Futuro aqui. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Sim.